Estamos aqui com mais uma aula onde a gente quer falar sobre os atributos de Deus. A gente quer continuar falando sobre os atributos de Deus. Outro atributo de Deus é que Deus é criador de tudo. Vamos ler aqui um texto do Papa Paulo VI, que disse na sua profissão de fé: cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador das coisas visíveis, como este mundo, onde se desenrola nossa vida passageira, Criador das coisas invisíveis, como são os puros espíritos, que também chamamos de anjo, Criador igualmente em cada homem de uma alma espiritual e imortal. Isso aqui é uma carta do Papa Paulo VI, onde ele faz a sua profissão de fé. Bom, Deus é criador de tudo. Essa é uma verdade que nós temos que entender. Deus tudo criou. Muitas vezes há certas pessoas aí que defendem ideias, por exemplo, como o Big Bang, que aliás foi um padre jesuíta, padre Georges Lemaitre, quem descobriu o Big Bang. E as pessoas falam assim: isso aí é uma prova de que Deus não existe. Não, não é uma prova de que Deus não existe. Houve uma explosão, pode ter acontecido, mas quem causou essa explosão? O acaso. O acaso não cria nada. O acaso não faz nada. Muitas pessoas dizem, para justificar às vezes o ateísmo delas, dizem assim: foi o acaso que tudo criou. O acaso não cria nada. O que é o acaso? O acaso é o encontro de duas realidades que existem. Por exemplo, você vai estar andando lá na rua e você encontra com alguém por acaso. Então, por acaso acontecer, precisou de você e dessa outra pessoa para você se encontrar. Então, como que o acaso é criativo? Não é criativo. É Deus quem tudo criou. Pode até se aceitar na história do Big Bang, não tem problema. Isso quem vai dizer é a ciência. Aí você pode falar: mas lá em Gênesis fala diferente. Gente, nós precisamos entender o seguinte: Gênesis, ele revela verdades de fé e não verdades científica ou histórica. Quem vai nos mostrar cientificamente como se deu a criação de Deus é a ciência. A Bíblia, ela conta as verdades de fé. E dentre elas é que Deus criou o homem. Essa é uma verdade de fé que a Bíblia revela. Agora, como se deu essa criação? Isso deve-se a ciência revelar. Por exemplo, ali em Gênesis coloca assim que Deus criou o homem do barro e soprou naquele homem de barro que ele tinha modelado ali, e o homem começou a existir. O que isso quer significar para nós em matéria de fé? Que assim como o barro está para o olheiro, que modela o barro, que escolhe a forma que o barro vai ter, o homem está para Deus. Foi Deus quem escolheu a nossa forma, escolheu a maneira que nós seríamos. E esse sopro significa que em um momento da criação, Deus colocou uma alma espiritual. Por exemplo, se você acredita, ou a ciência nos fala da evolução, a igreja não tem problema de aceitar a evolução, desde que respeite certos princípios. O primeiro princípio é que no início de tudo, quem criou lá o primata, que não é um macaco, um primata seria um ser diferente, quem criou esse ser foi Deus. Em um determinado momento que foi evoluindo, quando esse ser, esse primata, tinha as faculdades para se receber a alma humana, Deus infundiu naquela pessoa a alma humana que é criada por Deus. Deus infunde em cada um a alma humana. Respeitando esse princípio, não tem problema algum com a evolução. O importante é Deus quem tudo criou. Deus é criador de tudo. Deus é criador da terra, da criação. Deus é nosso criador. Deus é criador do mundo espiritual que a gente não vê, dos anjos e tudo mais. Deus quem tudo criou. Essa é uma verdade de fé, e que se a gente for meditar essa verdade, até em relação à ciência, a gente vai ver que tem muita lógica. Deus é quem tudo fez. Não há outra explicação plausível para a origem do mundo. Como você pode olhar para toda a beleza do mundo? Como você pode olhar para a ordem das coisas, da natureza? Uma sementinha que cai no chão, e a chuva, o sol ali, aquela semente cresce, vira uma árvore. Quer dizer que naquela sementinha a árvore já estava ali em potencial. Isso só pode ter sido criado por Deus. Deus quem tudo criou. Um ser supremo que ultrapassa as nossas faculdades de inteligência. Isso é uma coisa muito lógica.
Bom, Deus criou tudo. Aqui está um cientista falando, Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727. Ele foi fundador da física clássica e descobridor da lei da gravidade. Presta atenção na afirmação de Isaac Newton. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido por origem segundo o plano de um ser que tudo sabe, tudo pode. Isso significa sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isso fica como sendo a minha última e mais elevada descoberta. Gente, isso aqui não é um teólogo, isso aqui não é um santo da igreja, não é um papa da igreja, isso é um cientista falando, um físico falando. Isaac Newton, vou ler mais uma vez. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Ele dizendo, isto fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isaac Newton se dobrou no alto do seu conhecimento, da sua ciência, a existência de Deus. Tem que ter tido um ser que em determinado momento deu origem a tudo isso. E esse ser poderosíssimo, ser inteligentíssimo, ser a fonte de toda a inteligência, a fonte de toda a sabedoria. Um físico falando para fortalecer e afirmar a nossa fé. Existem outros, vários, aqui, citações de cientistas que afirmam na mesma linha de Isaac Newton, que afirmam a existência de Deus. Deus como a explicação mais lógica para a criação. Existem vários cientistas, não vou ler aqui porque senão vai estender muito esse tema, mas isso vem fortalecer a nossa fé. Há um Deus que em tudo criou. É o que nós, cristãos, acreditamos, que os teólogos, filósofos ao longo da história da igreja afirmaram, e o que muitos cientistas também afirmam. Bom, outro, Deus é justo e santo. Em Deus não há pecado algum. Deus não há injustiça. Deus é justo também. É justo em plenitude, como a gente já falou. Outro atributo, Deus é amor. Ao enviar Jesus, nós vemos que esse Deus é amor. Não há outra definição melhor para se definir Deus do que Deus é amor. Você imagina, não sei se você tem filho, se você tem filho fica mais fácil de você entender essa explicação. Você entregar o seu único filho para a salvação de alguém. Foi o que Deus fez. Deus entregou seu filho único para nos salvar. Isso mostra o tamanho amor que Deus tem por cada um de nós. Deus entregou seu filho único. Imagine você, se você entregaria seu filho único para salvar alguém. Acho muito difícil. Mas Deus entrega. Deus entrega seu filho único. Lá no Antigo Testamento, nós vemos Abraão. Deus pede a Abraão que Abraão sacrificasse Isaac, seu filho único. E Abraão ali na obediência da fé vai com o coração partido sacrificar Isaac. Mas na última hora, Deus poupa Abraão e fala, não, isso aqui não é para você sacrificar Isaac, ali está o cordeiro para ser sacrificado. Deus ali fez um teste de fé com Abraão, e Abraão teve fé, mas Deus poupou o filho de Abraão. Mas agora, ao seu próprio filho, Deus entregou para nos salvar. Esse é um mistério, é uma coisa insondável, que a gente não consegue imaginar tamanho amor que Deus tem por nós. Nós podemos olhar para a cruz e imaginar Deus que entregou seu Filho único para nos salvar. Jesus veio e Deus que tem todo o poder entrega Jesus como a prova maior de amor que Deus tem por cada um de nós. Esses são alguns atributos de Deus, tem vários outros ainda. Deus é a verdade, a vida, Deus é misericordioso. Existem aqui Deus que é Trindade, e esse é um tema que a gente vai ver mais à frente. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses são alguns atributos de Deus que a gente deve conservar na nossa fé, saber que Deus é nosso Pai que nos ama. Esse talvez seja o atributo mais importante para nós. Deus nos ama. Esse Deus infinitamente misericordioso, infinitamente poderoso, que criou todas as coisas, que criou a terra, que criou as galáxias. Esse Deus
me ama. Esse Deus é puro amor. A prova disso é Jesus Cristo, que morre na cruz para nos salvar. Jesus Cristo, que é o Filho único de Deus. Essa é a prova de amor, que esse Deus todo-poderoso nos ama com amor infinito.